Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Tudo que eu procurava em termos de um caminho para minha autorrealização. Porque, por exemplo, o Espiritismo fala muito sobre reforma íntima. Tá bem, como que você faz isso? Porque teoricamente você faz isso só fazendo caridade. E de fato, fazer o trabalho social transforma a nossa mente. Mas não é só isso. Precisa de mais coisa. Foi isso que me levou ao yoga, sabe? No meio de uma crise, eu ainda dentro ali do contexto do Espiritismo, eu perguntei pro meu mestre, olha só, todo mundo fala o que eu tenho que melhorar, todo mundo fala que você tem que ser melhor nisso, naquilo e tal, mas ninguém me explica uma coisa muito simples. Como? Me dá método, né? E aí ele disse, então agora você está pronto para o que eu tenho para te ensinar. E aí eu fui para a Índia e tal. Estou resumindo bem a história, mas foi nesse processo assim, de eu descobrir algumas coisas, né? Por exemplo, coisas que o Espiritismo dizia que eram a grande descoberta do Espiritismo. Por exemplo, tem um cara chamado Edgar Armond, que foi super importante para o movimento espírita aqui no Brasil. Ele escreveu uma vez num livro assim, somente agora, graças ao advento do Espiritismo, é que as culturas do Oriente se despertam para a verdadeira espiritualidade. Mano, o que você está falando? Assim, eles já estavam pesquisando todos os fenômenos que vocês estão achando o máximo há 5 mil anos atrás. Eles têm 50 palavras para mente e consciência, a gente tem uma, sabe? Assim, eles mapearam a consciência humana de um jeito que hoje neurocientista concorda com o que eles entendiam. Então, assim, essa arrogância ocidental era uma coisa que me repelia. Já numa coisa que... você vê, o espiritismo clássico tem esse afastamento da Umbanda e tal, isso já me soava estranho e bastante elitista, mas a doutrina em si não me coube mais uma hora, em termos de postulado filosófico mesmo, assim, aquilo para mim não cabia, era um positivismo muito ingênuo e essa coisa de, parece que a gente tá cumprindo carreira aqui, né? Você tem que trabalhar na Terra para evoluir. Meu, parece uma grande... empresa, uma hierarquia. Exato, parece uma repartição pública. Eu tô toda hora ali querendo pro próximo cargo, alçar um próximo estágio. Pra onde? Pra quê? Qual é o objetivo disso? Uma competição. Assim, é o trabalho daqui pra próxima vida. E isso é uma coisa que eu sempre discordei de toda religião, sabe? E claro, isso não é o que o Kardec fala, mas isso é como as pessoas entendem, que a gente deva esperar o depois, né? Eu sempre achei isso a maior das covardias de todos os religiosos, do tipo, como é que eu vou viver aqui só pela esperança do que vem depois? Como é que eu não posso construir uma vida boa, saudável, bacana pra nós aqui? E se eu tiver errado? E se não tiver nada do outro lado? Eu fiz daqui a minha vida um suplício? Por nada, né? Mas, enfim, do Espiritismo eu saí por isso. E porque também, galera, embora não negue as paradas que rolassem comigo, eu não... Que paradas? Todas as paradas que rolam com Wagner, por exemplo. Né? Por exemplo? Por exemplo, todas essas faculdades mediúnicas e tal, que a galera fala tanto. Vidência, clarividência? Todas essas coisas rolaram. Hoje você não tem mais isso? Veja, as coisas acontecem, mas eu não explico da mesma forma, sabe? Tipo, tudo continua. Para que a galera já entenda, né? Não mudou, isso não mudou. Só que o que eu entendo do que aparece e da interferência da minha mente no que aparece, agora é outra, assim. Eu tenho uma clareza muito diferente sobre isso. E sabe... Tá, quero entender melhor. Vamos lá. Então, o lance essas realidades diferentes, a maior parte das pessoas que se diz sensitiva, médium, e que sai explicando sobre essas outras qualidades da realidade, e eu sei porque eu fazia isso, a gente olha como se fosse pelo buraco da fechadura, para uma outra realidade, um outro estado de coisa. Querendo ver uma sala inteira. Exato, é isso, cara. E aí as pessoas saem inventando coisas e criando histórias sobre extraterrestres. Na verdade você tenta encaixar algo em algo, né? Isso, e as pessoas saem... Porque elas estão tão desesperadas, porque no fundo elas não entendem essa experiência delas. E completam... Elas começam a inventar. E aí vira uma loucura, sabe? Tipo, na real, Felipe, o que me afastou dessa coisa do fenômeno mediúnico, da galera dar tanta ênfase pra isso o fenômeno em si não transforma ninguém. Eu nunca vi ninguém realmente se transformar em caráter, em forma de agir, de pensar,
a partir do fenômeno. Você pode aprender com ele, beleza. Mas assim, eu dou o mesmo valor para uma mensagem que chegue de alguma fonte extrafísica com um conteúdo verificável, né, que a gente corrobora com ciência, etc e tal, que eu daria para uma conversa nossa. É o mesmo valor. O lance é... as pessoas colocam isso como material sagrado, como uma espécie de revelação, não verificam e saem enchendo de mais coisas. E no fim... essas experiências em si não transformam ninguém. E eu falo isso de um lugar, assim, que, cara, eu vivia isso o tempo todo na minha vida, assim, tipo, a minha vida foi viver a espiritualidade 24 horas por dia, desde o lance lá de eu ter ido na Ana Maria Braga e tal. Putz, isso foi basicamente a minha rotina durante boa parte da minha infância, adolescência e da minha vida adulta, assim, tipo, então eu sei quando eu digo que ir atrás desse tipo de experiência pirotécnica não vai trazer para a pessoa a paz que ela está esperando. Tá, mas vamos lá. Você falou que o que você tinha, você continua tendo. Uhum. Tá? Então vamos lá. Vamos supor, as auras que o Wagner, por exemplo, vê. Hoje você ainda continua vendo. Uhum. E você chama isso do que hoje? Não chamo. Esse é o ponto. Eu parei de tentar explicar. Eu tento verificar como isso tem correspondência com quanto eu quero viver uma realidade coerente, honesta, verdadeira. Mas você deixou de ter significado. Não deixou de ter como significado. se fosse uma coisa além da compreensão humana. Isso, sabe, esse é o meu ponto. A gente está tentando explicar realidades que não são ainda palpáveis. Porque assim, se você não tem instrumento para verificar isso, e você não pode compartilhar dessa experiência com outras pessoas, ou você é esquizofrênico, ou isso é verdade e ninguém tem acesso a isso, mas ninguém tem como medir. Então, se é uma realidade sagrada, é uma experiência de uma outra realidade, de um outro tipo, eu não vejo muito sentido de ficar falando sobre isso. Até porque ficar falando sobre esse tipo de fenômeno faz as pessoas ficarem em volta, dando voltas e mais voltas, achando que qualquer coisa que acontece na vida delas é culpa de espírito, é culpa de mau karma, é culpa, sabe? Mas dentro do espiritismo, até de outras religiões, existem, por exemplo, obsessores. E você, dentro do espiritismo, deve saber disso, deve ter tido muita sessão de desobsessão, talvez você tenha participado, tenha visto. Mas eu fundamentalmente não acredito, veja só. Que uma pessoa morre e possa se tornar um obsessor. Não, eu acho que pode, eu acho que a gente continua de alguma forma, mas o lance é, da mesma forma que se você sabe que alguém na vida tem intenção de te prejudicar, você vai criar mecanismos para não dar esse poder para a pessoa, no outro plano é a mesma parada, assim, e é até mais sutil. Sabe uma coisa que me pegava muito? Tá bem, eu concordo que toda depressão tem um componente de um cansaço espiritual muito difícil. Mas eu achava ultrajante, depois que eu tive depressão, eu achei isso o fim da picada, dizer que depressão sempre é uma causa espiritual ou não é. Ah, sim. Sabe, isso, assim, é um problema do cérebro, cara. Assim, pode ser uma deficiência mineral, procura ajuda. Eu vi isso dentro de vários centros, não foi só o que eu participava, porque a galera falou assim, você teve uma experiência ruim com primeiro eu tenho que descartar todas as hipóteses físicas, isso, né? E eu vi um monte de lugar falar assim, não vá tomar remédio psiquiátrico, porque isso vai prejudicar sua mediunidade, e isso daí não faz bem. Cara, isso é criminoso, porque se você tem um jeito de ajudar a pessoa, e você tá supondo, porque você não tem como afirmar que você vai tirar isso da pessoa, sabe? É muito complicado. Ô, Guilherme, será que você inconscientemente também se defende por ter crescido com uma expectativa diferente, espiritualista, de Chico Xavier, Você sabe dessa história, né? Não, cara, não é que eu me defenda, é que eu acho que tem coisa mais interessante pra discutir, de verdade. Assim, esse é o meu ponto, porque durante um tempão, tudo o que queriam discutir comigo e todo mundo que eu achava que eram amigos, assim, amigos como a Paty que tá aqui hoje, assim, que são meus amigos de verdade, sim, foram sempre muito poucos. Eu fui cercado de gente que só queria alguma coisa, alguma resposta. Um interesse,